Benjamin Constante Botelho de Magalhães. Filho de um português, oficial da Marinha Colonial, nasceu em Niterói em 1837. Órfão de pai aos 12, ingressou na escola militar, onde se formou oficial do Exército e bacharel em matemática e ciências físicas, sua verdadeira vocação. O mundo já se movia a vapor, a trem e a telégrafo, e vivia um tempo de renovação e liberalismo. Floresciam as ideias positivistas do filósofo francês Auguste Comte, essencialmente anti-escravagistas e republicanas, adotadas por Benjamin e por muitos outros, entre eles Júlio de Castilhos e Quintino Bocaiúva. Comte apregoava o fim da era da teologia fictícia e da metafísica abstrata, e o começo da era da humanidade concreta, científica, positiva. A proposta era passar do tempo do porquê ao tempo do como, sem esquecer, no entanto, do valor do altruísmo. Viver às claras, viver para outrem eram seus princípios. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Benjamin participou da Guerra do Paraguai com o Duque de Caxias. Porém, na maior parte de sua vida foi proeminente professor de ciências matemáticas. Lecionou em muitas instituições e estimulou com pioneirismo a educação especial para deficientes visuais nos 20 anos em que dirigiu o antigo Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Embora se ressentisse de nunca haver passado em concursos públicos de docência, mesmo tirando o primeiro lugar, vetado pelo Império por suas ideias. A escola militar havia se tornado um centro de estudos de matemáticas, filosofia e letras, em detrimento do seu caráter militar. O exército, fortalecido pela vitória na Guerra do Paraguai, não se sentia valorizado pelo Império e reivindicava mais espaço. E Benjamin alimentava o imaginário dos seus alunos com as ideias abolicionistas, republicanas e pacifistas do positivismo. Queria que eles participassem da política, que fossem soldados cidadãos, em vez de meros fazedores de guerra. Aqueles oficiais alunos do Dr. Benjamin, entre eles Euclides da Cunha e Cândido Rondon, ficaram conhecidos como os bacharéis fardados. Aliás, juntamente com seus ex-alunos Miguel Lemos e Teixeira Mendes, Benjamin fundou a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, importante divulgadora das ideias de Comte. A nova elite rural dos barões do café, empregadora de mão de obra imigrante, era abolicionista e preferia o poder descentralizado. A velha elite rural escravagista, descontente por não ter sido indenizada pela Lei Áurea, aderia ao republicanismo. O Império perdia seus apoios. Nos quartéis cariocas, tanto se debateram as ideias antimonarquistas entre os oficiais que os bacharéis fardados acabaram forçando um golpe militar. Intimaram Benjamin, que por sua vez buscou suporte no marechal alagoano Deodoro da Fonseca, seu companheiro no clube militar de grande prestígio entre as tropas. Deodoro era monarquista, fiel ao imperador, mas mudou de lado um dia antes de 15 de novembro de 1889, depois de notícias, dizem que falsas, de traições do Império. Pressionado de todos os lados, Deodoro proclamou então a nova República Federativa do Brasil, instalando um governo provisório republicano, do qual Benjamin fazia parte. Os positivistas haviam conseguido. Até a nova bandeira ostentava o seu lema, abreviado agora para Ordem e Progresso. Benjamin foi nomeado ministro provisório da Guerra, pasta que logo depois transferiu a Floriano Peixoto, assumindo o Ministério da Instrução e dos Correios e Telégrafos. Começava ali a reforma no sistema de ensino brasileiro inspirada no positivismo. O censo da época acusava 85% de analfabetos no Brasil. Na biografia escrita pelo pesquisador Renato Couto Neto e Lemos, o autor afirma que Benjamin era profundamente identificado com a doutrina positivista na parte metodológica, mas que divergia dela em tudo que se aproximasse do sectarismo e da intolerância política. Benjamin foi um democrata, a favor da Assembleia Constituinte e da promulgação da nova Constituição Republicana. Para ele, a educação era um dever essencial da sociedade moderna e um direito do cidadão. E foi assim que ele elaborou as suas reformas, baseadas no princípio positivista de que a educação é política, social, transformadora e que conduz ao progresso.
Ao contrário dos bacharéis do Império, criticados pelo seu saber supérfluo, a ciência positivista buscava uma nova elite de profissionais, capaz de projetos práticos. Benjamin acreditava que o aluno devia ser informado sobre a ordem do mundo, isso é, de como o mundo funciona. Por isso, seu novo método de ensino enfatizava a lição através das coisas. Foram estas as providências do ministro Benjamin Constant. Ensino laico, ou seja, descolado da religião, com liberdade para qualquer fé religiosa e não apenas a católica, como era até então. Ensino primário público grátis, favorecendo o acesso de todos à educação. Ensino científico, incorporando ao currículo biologia, química, matemática, astronomia, ciências favoráveis à observação, à experimentação e à comprovação. Assim, em vez de decorar, o aluno deduziria. Currículo acumulativo. Os conhecimentos se sucederiam em ordem lógica, onde cada patamar preparava para o próximo, de modo que ao longo do processo evolutivo, a potencialidade do aluno fosse se revelando. Currículo enciclopédico. Multidisciplinar, fragmentado. Preocupado com as ciências e com as línguas, que preparasse o cidadão para as funções no Estado. E, finalmente, descentralização da educação. A União cuidaria da escola secundária e superior e também de todos os graus do ensino no Distrito Federal, enquanto os estados zelariam pelo ensino primário e técnico profissional. Depois da reforma de Benjamin, este foi o novo currículo Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, onde estudavam as elites do país. Como se pode ver, a cada patamar, o aluno evoluía seu conhecimento enciclopédico. A presença de Benjamin no poder durou tanto quanto a conturbada primeira fase da nova república, palco de intrigas e de novos golpes que acabaram levando Floriano Peixoto à presidência. Em 22 de janeiro de 1891, 2 dias depois da renúncia coletiva do primeiro Ministério Republicano e um mês antes da promulgação da primeira Constituição Republicana, Benjamin não resistiu. A malária, que vinha debilitando sua saúde desde a Guerra do Paraguai, acabou determinando sua morte aos 54 anos em Jurujuba, Niterói. Encerrava-se ali importante capítulo da história da educação no Brasil.